E agora a viagem de Paulo a Roma. Faça as honras, pastor Johnny. Agora, de Cesareia do Mar foi a Sidom, costeou a Ásia Menor, tocando na baía de Alexandria, no mar da Cilícia, avançou até Panfilha, mar da Lícia, chegou a Mirra, importante porto e parada obrigatória de todo navio que vinha do Egito para a Síria. Aqui mudou de navio, saindo de Mirsa, rumou para Cnidos, ponto, né? Foram para bons portos, na ilha de Creta, pretendendo invernar na baía de Fênix. Nesse trajeto houve a tempestade, o grande perigo que durou 14 dias. O navio tocou na ilha de Malta, Siracusa da Cilícia, Régio, Estreito de Messina, Puteoli e Nápoles. Agora em Nápoles começava a Via Ápia. Por ela Paulo chegou a Três Vendas e, por fim, a Roma. A última viagem do grande apóstolo. Eu poderia aqui gastar um tempo falando com vocês sobre o desejo dele de ir para Roma. Alguns vão dizer a teimosia dele de ir para Roma. Mas lembram-se que quando o profeta chegou para ele, amarrou o cinto e disse, olha, assim será com aquele que pertence a esse cinto. E alguns vão dizer que Paulo insistiu contra o Espírito Santo. Eu quero acreditar que não. Ele estava sendo preparado pelo Espírito Santo. E aqui a grande viagem de Paulo a Roma, aquele episódio que há o náufrago, e depois eles estão na ilha, na fogueira, ele é picado por uma víbora, lembra desse episódio? E alguém já disse uma frase muito interessante, deve ter sido o irmão pentecostal, que o lugar da serpente é na fogueira, é queimando ela, né? Porque Paulo é picado pela víbora e joga ela no fogo. Então, e ali Paulo não morre, Paulo tem uma revelação. Olha como Paulo, ele era, irmãos, um homem de um calibre fora da curva. Eu não sei se vocês sabem, quando um soldado romano estava fazendo tráfego de outro homem, no caso um prisioneiro, translado, né, não o tráfico, translado, e de repente ele via-se numa situação de vida ou morte, como foi no náufrago, eles matavam os soldados, os prisioneiros. E depois eles respondiam diante da corte romana por esse ato, mas essa era uma maneira do quê? De não pagarem com a sua própria vida. Porque lembra do carcereiro de Filipos? Ele vai se suicidar, as prisões, as cadeias se abrem, depois do louvor de Paulo e Silas, houve um terremoto, e aí ele vai se suicidar porque ele prestava conta daquelas vidas com a sua vida. E Paulo diz, não, não faça isso. Estamos todos aqui. E aí ele faz aquela pergunta, que é uma pergunta humana, não é uma pergunta sobre a fé. Ele fala, e o que eu vou fazer para ser salvo? E aí Paulo diz, creia no Senhor Jesus, seja salvo tu e tua casa. Eu deduzo que é uma pergunta de salvação diante de Roma, e não de salvação em Deus. Pode ser salvação em Deus também. E Paulo responde, né? Olha, a grande resposta para a tua vida é essa. Creia em Jesus e você vai ser salvo, você e sua casa. Alguns vão dizer que ele fez essa pergunta com relação à questão dos prisioneiros, a questão da salvação diante da jurisprudência romana. Pode ser também porque, de repente, ele ficou curioso com relação à sua alma. Eu sei que Paulo deu a resposta que ele precisava ouvir e ele aceitou isso. Então, voltando aqui, irmãos, Paulo tem a visão de que ninguém morreria. E Paulo, então, conforta os soldados do barco e, de fato, mais uma vez, a autoridade desse grande homem de Deus foi validada, porque ninguém, de fato, morreu naquele grande náufrago. E eles param naquela ilha, e lá ele tem a experiência da víbora, e, por fim, chega em Roma. E lá em Roma, mais uma vez, preso e prisioneiro, ele escreve grandes cartas como essa que acabamos de falar de Filipos. Eu não sei se você sabe, essa é uma carta das prisões de Paulo. E a carta aos Filipenses, ela é muito interessante, porque ele vai falar o seguinte, olha,
Tá tudo errado, tá tudo dando errado na minha vida, mas uma coisa eu sei, Jesus está no controle. Quando tudo dá errado, ele está no controle e ele tem a última palavra, e é por essa razão que eu estou feliz, porque o que importa para mim é eu testemunhar do Evangelho de Cristo, em qualquer circunstância. Paulo demonstra os seus sofrimentos, demonstra os seus náufragos, demonstra a sua ansiedade com relação a como lidar com o futuro, não a sua ansiedade, mas como ele vencia a ansiedade, e ele deixa essa carta linda. Essa é uma das cartas da prisão. As outras cartas das prisões são 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo. Por isso que ele conclui dizendo: combati o bom combate, percorri toda a minha carreira e guardei a fé. Só estou esperando chegar a minha hora para eu poder me encontrar com o meu mestre. Então, assim, Paulo vai para Roma. Paulo cumpre com a sua proposta, aguarda a sua fé, esperando a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, daria a ele naquele dia, não somente a ele, mas a todos que amam a sua vinda, ou seja, amam o retorno de Cristo. E assim Paulo acaba, né, ficando lá, passa pelo primeiro julgamento em Roma, é absolvido, mas do segundo ele é decapitado. E percebam, né? Paulo é a grande mensagem de que o cristianismo sofremos, o cristianismo padecemos, e pelo cristianismo podemos sofrer. Mas como ele mesmo disse, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, e agora para a gente pontuar, né? Aqui o pastor Enéas põe também o tráfego pelo qual ele faz essa viagem, né? Deixa eu ver aqui. Nesse mapa, tá bem aqui. O mapa ele está, olha, ele sai de Jerusalém, né? Faz todo o tráfego, né? Mas é bem leve, então quase não dá para a gente ver os desenhos, tá bom? Vocês têm aí no livro de vocês, então fica fácil de ver. Ele chega em Roma. Tá bom, meus irmãos? E aqui o que acontece? Deixa eu só voltar aqui. Tem um terceiro apêndice no livro, né? Que aqui vai falar sobre a costa do Mediterrâneo, do Beirute ao Mar da Galileia, ao redor do Mar da Galileia. Vai dar algumas diretrizes, né? Nomes de cidade. Tem a bibliografia dessa obra maravilhosa do pastor Enéas. No segundo apêndice, que esse é o terceiro, né, irmãos? Ou melhor, é o segundo apêndice, tem o primeiro. Aqui, esse terceiro apêndice só está registrando, antes de eu falar dele. Alguma dúvida até aí? Está tudo tranquilo? A gente vai trabalhar com mais detalhes em introdução ao Novo Testamento, tá bom, irmãos? Essas viagens missionárias, essas cidades, esses detalhes, a população, a data que Paulo fez tudo isso. Nessa matéria, a gente só aborda mais a questão geográfica mesmo, aquele pano de fundo arqueológico, as descobertas arqueológicas. Mas em introdução ao Novo Testamento, a gente vai falar um pouquinho mais da cidade, dos costumes, do povo, da data em que Paulo esteve naquela cidade, que data que a carta XYZ foi escrita, os destinatários, como eles viviam, que língua falavam, tá bom? Então, aqui falando um pouquinho sobre o apêndice 3, região e lugares do mundo bíblico, né? Aqui são as cidades, vilas e aldeias e alguns acidentes geográficos dentro de Israel e nos arredores. Foi tudo que a gente tratou nesse livro, tá bom? E no apêndice 1, irmãos, olha só, é aquele documentário sobre a Arca de Noé, que é muito legal. Fica aí como uma leitura extra, porque vocês vão ter que ler. Afinal de contas, a leitura do livro vale 4 pontos na nossa média. Lembrando que a nossa média de aprovação são 7 pontos, mas ao ler o livro bem lido já é 4 pontos. As outras notas são trabalhos extras e prova, né? Vocês já fizeram a prova. Então, o apêndice 1 é aqui um material que o pastor Enéas fala sobre o dilúvio
e a Arca de Noé, à luz da Bíblia, da geologia e da arqueologia. Deixa eu só fazer um comentário breve aqui. Eu queria ter gastado algum tempo com vocês nisso, né? Mas hoje é a nossa última aula. Eu acredito que fica como material para vocês lerem em casa. Eu acredito, guardem isso, tá, meus irmãos? No dilúvio universal, tá? Eu não acredito no dilúvio parcial. Na minha perspectiva, a Pangeia foi afetada lá, no dilúvio universal. Tá bom? E no dilúvio universal é onde nasce o Grande Canyon dos Estados Unidos, onde nascem esses grandes fenômenos do mundo. Tá bom? Na minha concepção. E onde estão as águas do dilúvio? Elas estavam, na minha opinião, tá, meus irmãos? Só uma opinião minha, tá? Não sou cientista, não sou da área, eu faço a minha leitura à luz da fé na Bíblia, olhando para o mundo que está diante de nós. Por exemplo, o que eu entendo que no dilúvio, antes do dilúvio, naquela geração antediluviana, existia uma película de água que margeava a Terra. Assim como hoje nós temos a estratosfera, em que impede que estrelas, ou melhor, cometas, meteoros, entrem na Terra. Vocês sabem disso, que a estrela cadente nada mais nada menos é do que quando um meteoro ou alguma coisa no espaço ela tenta entrar dentro da atmosfera terrestre e ela espirra. Para o povo antigo era uma estrela que caiu. Impossível uma estrela cair, que ela está a milhões de anos-luz de nós. Né? Se não me falha a memória, a luz do Sol para chegar no planeta Terra demora 8 minutos na velocidade da luz. A nossa estrela, o Sol, quando ele emite os seus, ele está em constante transmissão do seu Sol, da sua luz, da sua energia. Mas quando sai uma luz do Sol para chegar até a Terra, na velocidade da luz, se não me falha a memória, demoram 8 minutos, que é a distância do nossa Terra ao Sol. Não me falha a memória. Então, pensem na distância que estamos do Sol. É aqui, né? Pertinho nosso. Mas é gigante, né? A distância. Por que eu estou falando isso? Estrela cadente, ela não cai, né? Porque as outras estrelas são sols de outras galáxias. O que pode acontecer é aquilo que a gente sabe que é quando uma estrela morre, como já foi pego por cientistas, né, pelos telescópios, a morte de alguma estrela, que possivelmente o nosso Sol, daqui a milhares de anos, ele morrerá um dia. Ele vai crescendo, ficando em expansão, e depois ele perde a sua energia. Então, até lá, acreditamos que a gente já vai estar na glória. Mas, então, eu estou falando isso para vocês por quê? Porque há uma camada que protege o planeta. Os próprios astronautas, para saírem do planeta, têm um ângulo certo. Para entrarem no planeta, tem um ângulo certo. Tem toda uma proteção. Que eu acredito que o planeta ele vivia numa redoma de água. E essa redoma protegia o planeta do quê? De uma oscilação climática. Por isso que a geração antediluviana, ela vivia séculos. O mais novo é Enoque, que foi arrebatado, e o mais velho é Metusalém. Mas pode ver que as gerações lá antediluviana era 900 anos no mínimo. Né? Enoque que foi Enoque que morreu não, foi arrebatado e por isso não morre, mas foi elevado. E o texto que eu deixo aqui como uma conclusão desse assunto é o seguinte: quando a Bíblia fala que as comportas dos céus foram abertas, hoje nós temos no mundo contemporâneo aquilo que chamamos de tromba d'água, né? Não tem a tromba d'água? Explica melhor para nós o que é uma tromba d'água na biologia, Felipe. Você que é biólogo. Nada mais, bom. É a formação de... Tem a evaporação, né?
da água e você tem a condensação dos gases lá em cima. Eles chegam a alturas tais que lá em cima a gente sabe que é frio, né? Condensa-se essa água e ela cai de maneira abrupta e de repente até mesmo com gelo, né? Então ela vem rápido e se dissipa, né? E para nós às vezes é tanta água que a gente não imagina. Às vezes são 10, 15 minutos de um temporal tão intenso que bom, a gente mora em São Paulo, a gente vê o estrago que faz. Né? Então, eu já ouvi algumas gravações, Felipe, e até me corrija se eu estiver errado, que chega a um ponto de cair assim uma quantidade como se fosse não fosse homogênea, fosse meia condensada. É Eu isso vi mesmo. certa É, ocasião no mar, ela caindo de uma forma como se fosse uma mangueira de um hidrante de um bombeiro, que na um verdade é anjo. uma nuvem que concentra, né? Eu vi isso na viagem agora. Você vê aquele horizonte, você tem as cumulonimbus, né? São nuvens muito altas, você vê chovendo só num ponto, realmente parece que tem alguém regando ali só um ponto ali, né, de água num determinado ponto. Né? Mas é a condensação concentrada de nuvens ali. Né? Exatamente. Então, obrigado. Ó, em Gênesis 7, abrem comigo Gênesis 7, 11. Eu quero ler do 11 e o 12 aqui. Quem achou pode ler para nós. Gênesis 7:11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Agora, leiam para mim em uma outra versão. Você leu na NVI, né, meu irmão? Exato, pastor. Ele Isso. vem. Abra para mim, irmãos, em outras versões. Eu vou abrir aqui também em uma outra versão. Eu vou abrir na revista e atualizada interlinear. Vocês abram em outras versões, por gentileza. A gente já está quase que acabando. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve, Joia. bem, Pode ler, pode ler. e houve copiosas chuvas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Joia. No original, essa palavra comportas dos céus, dá uma ideia de treliça, de janela e de comporta mesmo, ou dá uma ideia de chaminé, uma abertura para a saída da fumaça. Só para vocês terem uma noção da descrição. Alguém tem outra versão? Na King James é muito parecido. Fala de comporta também. Na Strong fala comportas também. Na Corrigido Fiel diz, e as janelas do céu se abriram. É o mesmo que se fala na nova tradução linguagem de hoje. Foram abertas as janelas do céu. É porque é Isso. interessante que o texto diz que até aquele momento não havia chuva sobre a terra, né? Exato. A terra era regada por orvalho, então a dinâmica geoclimática da terra era outra. E por essa razão, eu afirmo, na minha concepção, tá, irmãos? Guardem, isso é minha opinião, que nessa redoma aquática que envolvia, não havia variação climática. Como o Felipe lembrou, o texto bíblico vai mostrar que não tinha chuva, havia brisa. E pode ver que há um paralelo. Pode falar, Felipe. Caía-se um orvalho sobre a terra, né? Exatamente, a Bíblia fala isso.
a dinâmica ecológica da Terra era uma harmonia tão grande que não Que era não havia. necessária. A Terra era tudo muito perfeito, né? E detalhe, hein? Já tinha queda, né? Isso é depois da queda, entendeu, irmãos? Então, Deus A ainda gente tem que lembrar desse preservou ainda aquela detalhe. dinâmica. Havia harmonia já no pecado, né? Por causa que aqui a Bíblia vai falar que Deus está castigando os seres humanos, porque eles desprezavam o Espírito de Deus, desprezavam aqueles ensinos pelos quais tinha sido deixado por Abraão, ou melhor, por Adão, por Eva e por Sete. Olha que interessante, no livro de Gênesis vai mostrar o seguinte, que quando Sete nasce, há uma revolução espiritual naquele contexto das genealogias. Possivelmente, pelo episódio de Caim matando Abel, houve uma tristeza sobre todos, como se fosse uma ruptura do padrão natural da vida. Os seres humanos se rebelaram. Quando nasce Sete, a Bíblia faz uma citação muito interessante, mostrando que houve como se fosse uma nova harmonia no planeta, como se fosse agora um momento onde, de fato, trouxesse novamente aquela alegria ao coração de todos. E aí o que acontece? Vem logo na sequência Enoque, que é outro brilhante, que Judas vai falar que ele era profeta, ou seja, Sete começou uma obra poderosa juntamente com Enoque, mas as pessoas se distanciaram. E aí vem quem, logo na sequência, vem Noé. Então, mesmo que havia essa harmonia, os homens estavam no pecado. E é por essa razão que eu acredito no dilúvio universal. A Bíblia vai falar terra, a Bíblia não vai falar região. Eu sei que a palavra terra pode ser entendida de várias formas, mas na minha concepção, tá, irmãos? Na minha concepção, é aí onde se explica Pangeia, é onde se explica, por exemplo, separação dos blocos, é onde se explica muita coisa. Porque no mesmo tempo que as comportas são abertas, se hoje uma chuva, uma tromba d'água cria problemas e rupturas poderosas, imagina essas películas que margeavam a Terra, rodeavam a Terra, caindo no planeta. Então, houve o quê? Uma inundação, houve um rebuliço. Por isso que a gente vai pegar, por exemplo, e ver, por exemplo, o pastor Enéas aqui nesse material, ele vai pegar que em algumas regiões que tem uma argila própria, foram descobertas em outra região essa mesma argila sem o contexto de nascente. Como pode essa argila ter saído de um continente e ido por outro continente? Possivelmente, a explicação disso é o dilúvio. A questão dos cânions, essa questão da terra, quando ela é cortada pela água, a gente vê muitas águas cortando as rochas, então eu acho é uma explicação. Essa questão climática também fazia com que as pessoas não comessem carne, só se alimentassem com vegetais, mas tinham uma vida longa e perene. Então, por isso que o dilúvio, à luz da arqueologia, é muito interessante. Agora, irmãos, presta bastante atenção. Isso é fé, tá, irmãos? Estou argumentando a partir da fé. As torrentes, as torneiras do céu são abertas, que o texto fala também, dando uma ideia curiosa, que o oposto acontece, porque aqui, ó, as fontes, romperam-se então as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. No momento que essas águas caem, eu quero acreditar que há uma pressão no planeta que se expandem também. Você pode ver que há um rebuliço, há uma mexida na questão climática, na questão de águas. E para onde foram essas águas? Foram para os polos, irmãos. Por isso que hoje nós somos fruto de uma geração que tem medo do degelo, né? Se ocorresse o degelo, haveria uma inundação em muitos lugares do mundo. Muitas cidades deixariam de existir, literalmente deixariam de existir. Hoje a gente vê o que um tsunami não gera, né? No momento que uma placa tectônica se mexe, a gente viu que alguns anos atrás o que aconteceu no Japão, tsunami que invadiu áreas e teve repercussões não só no Japão, mas em outros lugares. Então, Daí o senhor imagina, né? Em relação às comportas do abismo também se abrindo. A gente está falando de placas tectônicas que são móveis, né? Então, imagina, e se a gente for pensar em Pangeia, separação de continente, imagine
o que aconteceu com os oceanos, né? Invadiram tudo. E aí Invadiram fica, tudo. exatamente, aí fica um pouco mais claro aquelas questões, por exemplo, de lugares como o Havaí. Lembra que eu comentei com vocês no mapa o Havaí? O lugar onde ele está? Eu tinha uma impressão, irmãos, que o Havaí era um lugar muito próximo. O Havaí era um lugar muito próximo. Muito próximo da margem dos Estados Unidos, né? Mas quando a gente pega no Google Maps e põe... como que é aquele Google Terra, né? É Google Earth. Google Pelo Maps dá também, pastor. Só dá colocar em também. satélite ali que vai. Havaí. Irmãos, é impressionante onde está. É impressionante onde está o Havaí. As Ilhas Fídjis. Havaí, vamos lá. Se eu não me engano, são ilhas vulcânicas, né? Sim, são ilhas vulcânicas. A gente Ele tá, entende... no, ele tá numa... Aqui, ó. Ó, tá vendo? É uma Né? fenda que tá aí, né? Aqui, ó. Estou pegando aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o Havaí, ó. Tá? São ilhas, Honolulu, tal. Havaí tá aqui, né? É aqui. Olha só que interessante, irmãos. Eu vou voltar, tá? Esse daqui, irmãos, aqui é a costa. Ó, aqui, ó. Olhem onde ele está, literalmente. Lembra que eu falei para vocês? É que aqui no Google Maps não dá para ver como que é a diferença daquele outro Google. Deixa eu pôr no outro Google, para a gente Só encerrar por essa... satélite, pastor. Clica na imagem satélite aí aqui, embaixo. aqui. Obrigado. Isso. Vamos lá. Isso, obrigado. Mas não está abrindo tanto, filho, que nem no outro. Mas vamos pegar aqui, ó. O É só o mapa, ele senhor está clicar esparramado, no né? xizinho ali em cima que ele abre. O xizinho? Qual? Aí em cima, não, onde tá a caixa de texto, onde tem a lupinha, tem um xizinho. À sua esquerda. Parte superior. Tá. Obrigado, filho, obrigado. Mas aqui, o que abriu isso? Só clicar na setinha do lado aí. Obrigado, filhote. Obrigado. Ó, aqui é que o mapa ele está aberto como numa folha, né? É. Aqui estamos no nosso Oceano Atlântico. Aqui é imenso, irmãos. Ó, a África, a ideia da Pangeia. Aqui o Havaí, ó. Essa região, irmãos, que é o Oceano Atlântico, Oceano Índico, Pacífico. Pacífico, Pacífico. Pacífico. Irmãos, é uma coisa absurda. Eu achava que o Havaí era algum lugar assim pertinho, sabe? Eu não tinha noção. Ilhas Fídjis, né? Aqui, ó, vem o continente asiático, lembra que estudamos semana passada? Aqui, ó, aqui, Israel. Olha aqui, ó, Anatólia, Macedônia, Roma, né? Aqui. Então, olha só a quantidade, como eu disse, não dá para a gente visualizar bem, mas o Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, dá para a gente entender um pouco essa questão vulcânica aqui. Isso tudo é especulação, mas o que eu queria deixar para vocês, de fato, irmãos, é o seguinte: eu acredito nas Escrituras. Eu acredito que Deus fez o mundo em 7 dias, porque Ele é Deus. Eu acredito. Eu não acredito que a gente precisa de releitura, de reinterpretação, de atualização. Eu acho que a gente precisa de fé no Eterno, que é soberano. E que eu mais acredito que a gente precisa mergulhar nessa revelação, mergulhar nesse texto, mergulhar nos originais, mergulhar nessa palavra e viver por ela. E pregar ela. E assim a gente vai estar glorificando muito o nosso amado Deus. Amém? E só para eu dar a conclusão do livro, porque não sei se vocês lembram, a gente tinha parado aqui na página anterior, a gente não falou sobre os detalhes das cidades. O pastor Enéas, nesse livro, ele vai trabalhar, da página aqui, ele vai trabalhar, logo depois que eu pausei, para a gente ir lá para o apêndice de Paulo, ele vai falar um pouco, aqui, ó.
aqui. Logo que a gente deu essa pausa para falar sobre as viagens de Paulo, aqui ele vai entrar nas regiões da Anatólia. Aí ele vai entrar na Grécia, vai trazer detalhes da Grécia, vai trazer detalhes fantásticos sobre os deuses gregos, as cidades do tempo de Paulo, falar um pouco sobre a própria cidade de Tarso, já mencionamos anteriormente. E ele vai fazer um pincelado de cada cidade: Alexandria, Petra, Antioquia da Síria, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto. Muito interessante essas obras aqui do pastor Enéas. Roma. Dessa forma, ele vai trazer detalhes voltados para a geografia, voltados para a arqueologia, as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, né? Detalhes mais peculiares: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E Patmos, cidade de Patmos. Terminamos o nosso módulo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido abençoados, e me alegrei muito de ter dado essas 2 matérias para vocês. E o desejo do meu coração é que realmente o Senhor continue nos ensinando sobre esse assunto para que a gente possa servir melhor no reino. Tá bom, meus irmãos? Então, na semana eu vou estar dando as notas de vocês e nossa aula inaugural volta dia 1º de fevereiro, lá na nossa igreja local. Aula de escatologia e aula de educação religiosa 1. Eu vou passar o material para vocês, já a partir da próxima semana, para vocês irem lendo, para a gente chegar chegando. E orem para que Deus traga mais alunos para nossas classes do médio, para a turma do básico, porque, querendo Deus, a gente monta aí uma turma do básico. E aí a gente vai conversando como que a gente vai fazer os detalhes. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Escatologia é o texto do Gruden mesmo, né? Não, é o texto do Gruden mais um livro-texto. Tá bom? Porque o livro do Gruden é muito pouco o assunto que ele trata e a abordagem dele. E como esse assunto é um assunto muito importante, eu vou estar abordando com outro material. E juntamente com o livro do Gruden. E a Educação Religiosa 1 é aquele livro de pedagogia. Um livro que eu já tinha até passado para você sobre pedagogia. Aqui, eu vou até passar o nome do livro agora. Só um segundinho. Mas eu passo para vocês na semana. Querem falar alguma coisa, meus irmãos? Pastor Johnny? Gil? Não, só agradecer mesmo. Foi muito bom. Foi muito bom. Enriquecedor. Elucidou muita daquelas... Eu não falo nem dúvida, porque, na verdade, as dúvidas começam a surgir quando você começa realmente a entrar no tema. As nossas leituras acabam sendo até superficiais, né? E você começa, depois de iniciar esse estudo, você começa realmente a ter uma percepção mais clara a respeito das questões geográficas que até então a gente não levava em consideração. Então, realmente é gratidão. Glória a Deus, meu irmão. E você, Gil, quer falar alguma coisa? Agradecer também. Muito bom, muito enriquecedor. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Eu também me sinto muito honrado e aprendi muito em ensinar para vocês. Foi um desafio, vocês sabem, minha área é minha área é pastoral por excelência. Essa é a minha área, vocês sabem disso. E fora da área pastoral, eu gosto muito das áreas de homilética, de hermenêutica, de exegese. A minha docência é naquilo que nós falamos de poiômenos, né? Pastorado.
mas eu gosto muito de teologia sistemática. São as áreas que eu me sinto mais à vontade. Mas eu me senti bem confiante e foi uma delícia também trabalhar com vocês e aprendi bastante. E me perdoem também algum erro, né? Afinal de contas, foi a primeira vez que eu dei essa matéria, né? Então, já a escatologia vai ser mais fácil, porque eu gosto muito desse assunto, né? Modéstia à parte, e então vai ser mais agradável. E esse é o livro que vocês têm que comprar, tá? Do J.M. Price, A Pedagogia de Jesus, tá bom? E o livro de teologia sistemática é esse daqui, que eu vou passar agora. Também já vou aproveitar e já deixo aqui até gravado. Aqui, a teologia sistemática e escatologia. Na minha grade eu ponho como... Opa, 6. A escatologia, deixa eu ver aqui. Eu vou passar para vocês. Se eu não passar agora, eu passo depois. Não é esse não. Eu não sei onde está agora, mas depois eu passo para vocês o livro de escatologia, tá bom? Mas é isso, meus irmãos. Deus seja louvado. Eu queria até fazer hoje diferente. Queria fazer uma oração, agradecendo pelo término de mais um trimestre, segundo semestre e um ano. E como eu disse, o nosso 9º ano, o ano que vem é o nosso 10º ano ensinando. Então, eu me sinto muito feliz, porque em meio a tudo, Deus nos coroou de graça, de força e providenciou tudo o que precisávamos para estarmos aqui. E o desejo do meu coração é que essa obra seja uma obra do Espírito Santo e que perdure para a glória de Deus, como tudo que é do Espírito Santo. Que ele seja honrado, glorificado e exaltado. E como é típico dele, glorificar a Jesus. E a gente está aqui para exaltar a Jesus, engrandecer a Jesus e celebrar que é por Jesus que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então eu queria terminar esse módulo orando. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de ter aprendido sobre a geografia das terras bíblicas, das terras santas, esse material tão maravilhoso do pastor Enéas Tonini, junto com essa casa que um dia foi a minha casa de coração, e é por essa razão que até hoje celebramos todo o ensino no modelo do STBN ou do STBNet, honrando o pastor Enéas, honrando o Dr. Paulo, pastor Paulo, e honrando cada um que foi o meu professor. Que o teu Santo Espírito realize o que o Senhor bem desejar conosco. Que o Senhor continue abençoando, Pai, o Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini. Que o Senhor continue abençoando todas as casas de profetas que foram levantadas nesse planeta. Ó Deus, o Seminário Betel Brasileiro da Missionária Durvalina, o Betel do Sherlock, os outros seminários espalhados no nosso país, batistas renovados, batistas tradicionais, batistas brasileiros, Mackenzie, Metodista, o Manuel da Conceição, tantas casas, o Seminário Spurgeon e tantos outros seminários, Pai, que têm glorificado o Teu nome, que o STBM, Seminário Teológico Batista Missionário, ou como carinhosamente chamamos, missionária seminário, seja também agraciado por Ti e que o Senhor nos conduza segundo o Teu querer. Assim como o Senhor falou com Paulo, com Silas, com Lucas, que o Senhor possa continuar falando conosco, comigo e nos conduzir. Eu rendo a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor e Te agradeço pelo término de mais um ano, pelo término de mais um período. Eu Te agradeço pelo fechamento desses 9 anos e que o Senhor continue nos conduzindo e prosperando e trazendo alunos para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus seja Amém, louvado. pastor. Obrigado, viu, meus irmãos? Obrigado. E olha, eu vou publicar essas aulas hoje. Essas aulas, elas foram um pouco mais espirituosas, né, mas foram técnicas também. E elas vão ficar abertas no nosso canal
na nossa página do YouTube. Ajudem a divulgar as nossas redes. Como é praxe, nós gravamos tudo para que vocês continuem sendo abençoados e outros possam também ser abençoados, né? Outros alunos no futuro possam ter essas aulas, né? A gente sabe que é uma nova dinâmica, são odres novos, envios novos, mas ao mesmo tempo estou muito feliz com tudo que Deus tem feito. E eu espero que todos vocês tenham passado para eu não poder dar mais aula, para eu poder já descansar a partir da semana que vem, hein? Vão aprontar comigo, hein? Também espero. Eu também, viu, pastor? Então tá bom, meus irmãos. Leiam o livro, prestem relatório até a semana que vem, terça que vem, e tendo alguma outro material extra, coloquem no relatório e mandem, que vocês sabem que ganham um pontinho extra. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, meus irmãos. Um grande pastor, abraço. paz, meus irmãos. E a gente se fala semana que vem, só para bater um papo das notas. Graças e até a Deus. dia 1º de fevereiro, em nome de Jesus, querendo Deus. Amém. Graças Abração para todos, tá? Graças e paz, Amém. bom descanso, Deus abençoe. Deus abençoe, Paz, meus pastor, irmãos. até amanhã. Até amanhã, filhote.